Sejam bem-vindos à Rede Ambiente TV, programa Que País é Esse? E o fim da Amazônia foi iniciado. A Agência Nacional do Petróleo, ANP, iniciou o processo de leilão de 47 blocos na foz do rio Amazonas para a extração de petróleo. O Ministério Público Federal tem tentado impedir na Justiça esse leilão, né? O Ministério Público Federal tem tentado desde o início impedir. O Ministério Público alega que faltou alguns levantamentos, principalmente nas questões hídricas, por se tratar de uma bacia hidrográfica a maior do mundo. De acordo com o Ministério Público, os levantamentos realizados foram incipientes. Faltou aí, de acordo com o Ministério Público, um aprimoramento, um levantamento melhor em relação a esses pontos de extração e a questão hídrica. Mesmo com o Ministério Público Federal se empenhando, os leilões, né, desses 47 blocos estão acontecendo. Inclusive, vários desses blocos já foram leiloados. Bom, a estação do petróleo na margem, né, equatorial do Amazonas vai custear a transição energética, diz o presidente da Petrobras. Isso é uma piada, né? É uma piada. E por que uma piada? Porque apenas 1% de todo o montante que será arrecadado com os leilões desses 47 blocos, 1% será utilizado para essa transição energética. Ou seja, piada, né? Se é para fazer uma transição de verdade, por que só 1%? Por que não 50% ou até mesmo 100%? E para onde vão os outros 99% do valor arrecadado? Isso eles não falam, né? Só dizem que não, é benéfico, nós vamos leiloar esses 47 blocos e vamos com, né? Esse leilão vai fazer aí, né? A transição energética do Brasil. Conversa para boi dormir, né? Bom, alguns questionamentos, inclusive pelos povos indígenas, foram aí levantados, né? Indígenas do Amapá, por exemplo, criticam o atual presidente, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, e o Alcolumbre por petróleo na foz do Amazonas. De acordo com o Conselho dos Caciques dos Povos Indígenas do Iapoque, divulgou carta exigindo a suspensão imediata do licenciamento do bloco 59 da Petrobras. Ou seja, os povos indígenas estão aí questionando licenciamento de alguns blocos, pois eles serão afetados diretamente por esse leilão, esse licenciamento desse bloco naquele ponto, né? Povos esses que foram sempre abandonados no meio do mato. A Amazônia atualmente tem mais ONGs, né, que são organizações não governamentais, principalmente internacionais, tem mais ONGs do que árvores, né, se comparadas às devidas proporções. É tanta ONG na Amazônia que chega a ser revoltante, né, porque não fazem nada. Inclusive, todo esse leilão vem acontecendo e não vemos aí mobilizações, né, desses longueiros de plantão, dos ambientalistas aí, aproveitadores, né, que estão na muda, né, e dos atores, atrizes internacionais que toda hora ficavam falando das queimadas que estavam acontecendo na Amazônia no governo anterior. Já nesse governo, o pessoal parece que foi hibernar, né? Deve estar em algum lugar bem distante, porque a Amazônia continua queimando e agora com leilões acontecendo aí para exploração de petróleo, né, na foz do rio Amazonas. E esse pessoal está na muda, não fala nada. Bom, o interessante desse leilão todo, que relegaram os povos indígenas a ficar nu no meio da floresta, né? Não, vocês têm que ficar aí peladão, vocês têm direito à terra, mas tem que ficar aí peladão. O pessoal não tem sequer vaso sanitário, banheiro para defecar, tem que defecar num buraco, né?
ou no rio por conta da onça, para que eles não sejam predados. Os blocos que já foram leiloados, vocês podem acompanhar aqui nessa planilha, né, que foi divulgada pela Agência Nacional do Petróleo e Gás, a ANP, os bilhões que já foram arrecadados. E quando nós vemos as empresas que arrecadaram esses blocos, são empresas internacionais com sede no Brasil e a Petrobras, que também tem muito capital internacional envolvido. Ou seja, a riqueza do país, do Brasil, como sempre, vem beneficiando países pobres como Estados Unidos, né, que é um país muito pobre. Então, a riqueza do povo brasileiro que vive na miséria vem beneficiando esses países pobres como Estados Unidos e outros, onde o povo desses países vive muito bem, obrigado. Já o povo aqui no Brasil, com toda essa riqueza, vive no miserê desgramado, né? No miserê, assim, é algo assustador. Mas nós somos ricos, né? Apesar de vivermos na miséria, o povo brasileiro é rico, muito rico. Só não usufrui dessa riqueza por conta dos seus, entre aspas, representantes, que negociam toda essa riqueza com países, né, e suas empresas internacionais, que o povo brasileiro não vê esses recursos, não se beneficiam desses recursos. A Amazônia, ela já vem sendo explorada há muito tempo. Vários materiais minerais são retirados da Amazônia, beneficiando povo e países, né, estrangeiros, enquanto o povo do país Brasil, da onde sai toda essa riqueza, vive no miserê. Além de todo o material mineral que é retirado da Amazônia, tem também a riqueza da sua fauna, flora e da floresta. Muita madeira sai do Amazonas todos os dias. Eles sabem de tudo, mas não fazem nada. Enquanto isso, o índio está lá peladão, né, no meio da floresta. Isso é uma estratégia justamente para manter a floresta do jeito que está, para ir beneficiando, né, lentamente, homeopaticamente, esses países pobres, como Estados Unidos, a Europa como um todo, enfim. Enquanto o país rico, que é o Brasil, o seu povo vive na miséria, literalmente. Bom, o petróleo do Amazonas, só para ter uma ideia, nessa divulgação aqui, né, que inclusive está até raro achar alguma divulgação dessa questão na internet. A coisa está acontecendo meio que na surdina, né? E de acordo com o levantamento que foi feito, por conta desses 47 blocos de extração de petróleo, na Foz pode emitir 4,7 bilhões de toneladas de gás carbônico. 4,7 bilhões. E esses levantamentos, eles possuem bases. A extração, o transporte, o refino, né, e a queima do petróleo produz gás carbônico. E a própria extração, você queima petróleo, né? Você fica queimando os gases que saem daquele poço. Se nós compararmos, por exemplo, a miséria produzida pelo petróleo, eu sou do Rio de Janeiro, então aqui você tem a Petrobras em Duque de Caxias, então tá lá a Petrobras, o polo de refino da Petrobras em Duque de Caxias, e a miséria em volta do polo. Então, perceba que temos uma riqueza, que é do povo, de acordo com a nossa base legal, mas o povo mesmo, esse, fica de fora, ele fica na miséria. E aí essa riqueza beneficia pessoas, indivíduos, grupos, empresas e países estrangeiros, enquanto o povo brasileiro, esse coitado. E o governo vem sempre com esse papo, não, esse leilão vai beneficiar a transição energética. Já vimos isso a toda hora. Isso aconteceu na Copa, nas Olimpíadas, lembram disso? Não, porque o investimento em estádios, isso vai beneficiar o povo, vai ter melhoria no transporte, e isso e aquilo outro, e tá aí. Muitas obras, inclusive, paradas até hoje. Torraram montanhas e montanhas de dinheiro, muita gente ganhou muito dinheiro, tão podre de rico, e o povo brasileiro continua na miséria. A mesma coisa a gente vai assistir com essa questão aqui desse leilão
que está sendo realizado pela Agência Nacional do Petróleo. São 47 poços, 47 pontos de perfuração e extração de petróleo. E já vimos, inclusive, os acidentes ambientais que acontecem. Aqui também no Rio de Janeiro, vimos um acidente de vazamento de petróleo, onde a costa, né, que foi atingida, a costa brasileira, os danos foram assim alarmantes. E a Petrobras foi multada, mas não pagou, como sempre. Bom, esse leilão, esse processo de leilão, né, desses 47 blocos, ele vem acontecendo desde 2024, na surdina, como falamos. Agora que está aparecendo uma informação ou outra na rede, né, na internet, mas isso vem acontecendo desde 2024. E nós temos aqui uma das audiências públicas que ocorreu no dia 27/11 de 2024, né? Eu acredito que essa foi a primeira audiência ocorrida sobre o processo desse leilão, desses 47 blocos na foz do Rio Amazonas. E teve a participação de alguns parlamentares, inclusive de uma indígena, e a fala dela retrata aquilo que nós falamos, né, que acabamos de falar, de que toda a riqueza do Brasil não vem beneficiando o povo brasileiro. Vamos à fala dessa deputada que é indígena do Amapá. Passando a palavra à deputada Silvia Ayampi, também autora do requerimento. Bom, vamos lá. Eu vou tentar me prender somente a questões técnicas daquilo que foi abordado aqui, mas principalmente porque eu sou uma mulher do Norte, uma mulher indígena, amazônida, filha do Amapá. Eu emiti vários documentos questionando sobre essas questões. Nós sabemos que vários órgãos institucionais estão inflamados e poetizados, para não falar uma outra palavra que me cabe. Mas chamarei isso de poesia. Estão poetizados quanto à preservação ou quanto à palavra sustentável. Sustentabilidade só pode ser garantida em cima de 3 pilares. Se esses 3 pilares não estiverem em equilíbrio, não existe sustentabilidade. Primeiro, desenvolvimento econômico. Segundo, preservação do meio ambiente. Terceiro, a inserção social. Então, vamos lá? Estado do Amapá. Nós fizemos aqui um parecer sobre a realidade de um estado do norte. São 75% de bloqueio em unidades de conservação, em flotas, flonas, reservas indígenas. O presidente Fernando Henrique Cardoso, em 2002, assinou um acordo para fazer o maior parque ambiental do mundo, o Tumucumac. 75% de bloqueio ao estado do Amapá. Sobrou apenas 25% para a população. Faminta. Eu sou uma mulher do norte faminta. Faminta por ciência, faminta por tecnologia e por comida também. E aí vamos lá, senhor presidente do IBAMA. Sobraram 25%, mas a legislação diz que na região amazônica precisa ter os nossos 80% de reserva legal. Enquanto isso, Sudeste, Sul, Centro-Oeste, a reserva legal deles é de 20%. Então, os estados do Norte já foram condenados à miséria por interesse internacional. Vamos lá? Demora-se, os senhores falam. Nós estamos falando sobre 400 bilhões de reais. Quem está falando é uma mulher do Amapá enganada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, como toda a população do Amapá. A reserva foi criada em troca de 81 milhões. Eu não estou falando de milhões de dólares. Em 2012 e até hoje, o Amapá, impactado com essas reservas, não pôde se desenvolver. Sabe o que sobrou para nós? Abuso sexual infantil.
exploração sexual, crime organizado, rota do tráfico humano. Não, os senhores não passam por isso. Sabe por quê? Porque o senhor está protegido. Se preciso for, o senhor terá um segurança. Nós não. Nós fomos condenados à miséria e à subserviência. Então, diante disso, resolvemos então catalogar todas as áreas habitáveis do meu estado. Sabe quanto sobrou do meu estado para que a população possa viver? 5% de um estado da Amazônia brasileira bloqueado em reservas para garantir o desenvolvimento econômico de outros países. As Guianas estão explorando o petróleo na mesma margem. E por que nós não podemos? Porque nós temos que seguir a cartilha de outros países e nos tornarmos subservientes, como eles sempre nos viram. Então, a quem o IBAMA protege? A soberania brasileira ou a soberania de outros países? Vamos lá, então? O Macron esteve aqui e assinou com o presidente da República um acordo para não exploração dos fundos marinhos. Então, nós indagamos, né, ao Ministério das Relações Exteriores, mandamos vários documentos, né, uma parceria estratégica, no caso o RIC 869, perguntando se esse acordo iria impactar na exploração do petróleo na nossa região. E fomos mais além. Questionamos, eu pedi tempo de liderança, questionamos a Marinha do Brasil por que ela, mesmo sabendo que o Greenpeace, uma instituição que recebe dinheiro internacional, estava nas nossas costas marítimas, querendo realizar um estudo para impedir a exploração do petróleo na nossa região, para intervir na soberania do Brasil. Eu falo como brasileira. E aí vem, como o senhor mesmo disse, várias licenças que o IBAMA concede, mas nos condenou à miséria. A quem os senhores defendem? Inclusive, estudos, por exemplo, de um pesquisador disse que o Greenpeace manipulou dados sobre assistência de corais. Aí vem um outro estudo que diz o seguinte: os derivados de repetição do IPEA, um instituto do meu estado, do Amapá. Vários relatos de outros pesquisadores disseram que uma das pesquisadoras ajudou a fraudar a pesquisa. Isso é um atentado à soberania brasileira, ao interesse econômico do Brasil. Os senhores estão condenando nós à prostituição persistente, a exploração sexual de crianças. Uma colher de arroz que os senhores comem hoje, fruto do trabalho de vocês. A cada colher de arroz existe uma família vendendo suas crianças na Amazônia para prostituição e exploração sexual. E sabe o que é que acontece? Põe a culpa no Boto. Diga que foi ele. Vamos mais além? Veleiro Greenpeace atuando no Brasil. E me vem novamente. O Brasil, então, resolve contratar, na nossa instituição, pago com dinheiro do povo brasileiro, pagador de imposto, a ex-ministra da Justiça da França, para coordenar uma pesquisa na Cátedra José Bonifácio da USP, paga com dinheiro do povo brasileiro. Para quê? Para fazer um estudo sobre os biomas da Amazônia. Sabe o que foi que essa mulher declarou para a imprensa no dia que ela assumiu? Que a Amazônia não pertence a nós, pertence ao mundo, e que eles vão ditar para nós como nós devemos viver. Esta mulher paga com o dinheiro público brasileiro, quis dizer que eu não sou brasileira, está roubando a minha identidade, o meu pertencimento, fazendo com que eu, enquanto brasileira, ou quanto o povo amapaense, seja reduzido a nada. Vamos mais além? Aí vem o Macron, incentivado lá, tentando influenciar seus amiguinhos para falarem mal da produção do Brasil. E agora ele pleiteia entrar no Mercosul. Para quê? Para ditar as regras para o povo brasileiro. Ora, senhores, a quem nós estamos defendendo, senhor presidente do IBAMA? Como brasileiro, o senhor não defende a sustentabilidade. Porque a sustentabilidade deveria estar amparada nos 3 pilares: preservação do meio ambiente, desenvolvimento econômico e inserção social. Se um desses estiver desequilibrado,
Nós não temos sustentabilidade. Então, os senhores, o IBAMA está condenando o povo do Norte, o povo do Brasil, o povo do Amapá à miséria e subserviência. E já que são 400 milhões de reais, eu quero deixar claro aqui que nós vamos responsabilizar o IBAMA por cada criança estuprada na região. Vamos responsabilizar o IBAMA pela implantação, pela inserção de facções criminosas que se aproveitam da pobreza na região, pela falta de desenvolvimento, pela falta de ciência e tecnologia que os senhores nos impuseram, coordenados e macumunados com interesses internacionais. Eles podem explorar, eles podem se desenvolver economicamente. E o senhor, como brasileiro, condena o seu próprio povo à miséria e à subserviência? Negando que nós, enquanto país, possamos ser uma nação soberana, explorando aquilo que é nosso, deixando as nossas reservas para outros, para aqueles que nos condenam, para aqueles que me veem como inferior, que só me querem como uma guardiã da floresta. Eu sou uma mulher que estudou para defender o seu povo. Então vamos adiante. Eu estudei defesa química, biológica, radiológica e nuclear para garantir que o meu Estado e o meu povo tenham uma representação técnica com eficiência e ciência. Então, por favor, parem de condenar o Brasil à miséria, à subserviência. Vocês estão condenando crianças. As árvores, torno a repetir, o senhor preserva uma árvore para que eu seja condenada ao estupro debaixo dela, como eu já fui. Obrigada. Bom, vimos aí a fala da deputada em indígena. A fala dela retratou, né, tudo aquilo que nós falamos no início, de que toda a riqueza do povo brasileiro não beneficia ao povo brasileiro. O povo do Amazonas tem que se prostituir para conseguir comer. Vários trechos do Amazonas, crianças se prostituem ou são utilizadas para o tráfico humano. A riqueza da Amazônia, ela é extraída cotidianamente, seja através de material mineral, da fauna, da flora, muita madeira é extraída ilegalmente da Amazônia, e todo mundo sabe disso. Extrações minerais ocorrem dentro do Amazonas, por empresas, inclusive, internacionais. Todo mundo sabe disso. Na Amazônia tem mais ONG internacional do que árvore. Todo mundo sabe disso. E eles vêm de lá para cá não porque estão preocupados com o Amazonas, mas estão ali de olho, né, na sua riqueza. E brigam sempre para manter o índio peladão lá no meio da floresta, porque eles conseguem aí manter a floresta e sua riqueza em pé para que eles possam usufruir num futuro próximo, que é o que vem acontecendo agora, né, com essa questão desse leilão, desses 47 blocos de extração de petróleo. Nós vimos as empresas, né, todas elas empresas internacionais com sede no Brasil, onde todo o petróleo vai dar boa vida para o pessoal pobre, né, dos países europeus, né, dos países europeus e do próprio Estados Unidos. O pessoal pobre, né, o americano é muito pobre. O Brasil não, o brasileiro é muito rico. Só vive na miséria, mas é rico. Então toda a riqueza que é tirada do Brasil beneficia os povos lá de fora. E quem favorece tudo isso? Os supostos representantes do povo brasileiro, que não representam o povo brasileiro, representam a esses países e seus interesses, que se sentem, inclusive, no direito de chegar aqui e ditar regras para a nossa população. Instituições vêm aqui para frear o nosso desenvolvimento, porque eles precisam continuar se desenvolvendo. E não essa indígena, né, deputada, falou a verdade, que eles sabem, eles são sem vergonhas, eles sabem de tudo isso. Sabem que toda a riqueza do Amazonas ela não vai beneficiar ao povo brasileiro. Eles ainda dizem que, não, esses 47 blocos desse leilão vão aí alavancar a transformação energética do país. Mentira! Só 1% de todo o montante arrecadado será utilizado para essa suposta transformação. E nós já vimos isso.
Nós já vimos isso, a toda hora vem esse discursinho, não, agora esse dinheiro, vemos isso inclusive no pré-sal, cadê a grana do pré-sal, que era petróleo que não acabava mais, que ia melhorar a vida do povo brasileiro? Ninguém fala mais no pré-sal, ninguém fala mais no pré-sal. Agora são os 47 blocos, né, lá da Foz do Amazonas. Isso por enquanto, a tendência é aumentar. Agora, nessa audiência pública, teve a participação também de um deputado que ele levantou um tema bastante interessante, porque é o seguinte, existem tantas riquezas no nosso país, riquezas essas que são extraídas inclusive de forma marginal, criminosa ou precária, que se não tivesse essa extração, muitas tecnologias utilizadas, inclusive lá fora, para foguete, naves e exploração espacial, não aconteceriam, porque precisam desses materiais. O governo anterior, inclusive, falava muito no grafeno, no nióbio, né, grafeno, enfim, urânio. Nós temos muito material. Esses materiais, eles são extraídos, estão sendo extraídos, mas de forma muito incipiente, muito meia boca, muito na surdina, porque beneficia o lado de lá e não alarda. Enquanto isso, o povo brasileiro rico vive na miséria. E o povo pobre da Europa e dos Estados Unidos vive muito bem, obrigado. Mas vamos à fala desse deputado, que ele trouxe também uma questão muito interessante. Tá? Vamos assistir a fala. Seguindo o roteiro dos inscritos, deputado Júlio Lopes. 5 minutos, né? Presidente Rodrigo, presidente, muito obrigado. Eu queria encaminhar aqui uma fala que eu vi ontem no ENIC do presidente Lula, presidente. Ele ontem chamou a atenção da sociedade brasileira que ainda 4 milhões de brasileiros não têm banheiro, não têm louça em casa para fazer as suas necessidades fisiológicas mais simples. Portanto, presidente, eu sei da sua diligência, do seu comprometimento, mas eu quero lhe pedir socorro. Porque eu estou aqui com um projeto, né, que eu trabalho muito para liberar, que é o projeto Santa Quitéria, no Ceará, para explorar urânio. Só nesse projeto a gente pode pagar ao Brasil, a INB, 500 milhões de dólares por ano de royalties. Vou repetir, 500 milhões de dólares por ano de royalties. Esse projeto está sendo licenciado, presidente, há 14 anos. Todas as audiências públicas já foram feitas e os senhores agora pediram novas audiências públicas. E eu tive com o senhor lá, o senhor nos recebeu muito bem. Mas, lamentavelmente, pediram novas audiências para refazer as audiências que já tinham sido feitas. E sabe o que é que acontece, presidente? Diferentemente do seu comprometimento, alguns funcionários seus marcaram essa audiência para março. Alegando, sabe o quê, presidente? Que eram férias escolares no mês de dezembro, janeiro e fevereiro. Pelo amor de Deus, presidente. Isso é caso de inquérito interno. É caso do senhor tomar a providência mais séria e cabível no órgão, em detrimento a esse tipo de postura, esse tipo de posição. Eu quero, presidente, que o senhor encaminhe a ele aqui esse RIMA, que foi feito por mais de 70 profissionais, com investimentos superiores a 200 milhões de reais. Esse empreendimento, presidente, vai gerar 1 milhão de toneladas de fosfato para a agricultura do Brasil. É tudo que a gente precisa para tirar esses brasileiros que não têm banheiro dessa miséria. E aí, por favor, presidente, encaminhe aqui ao presidente. Hoje é para falar lá da margem equatorial, mas eu quero falar de uma coisa um pouco mais simples, sabe, colegas? Que é o seguinte, tem uma empresa no Rio de Janeiro que, aproveitando tecnologia e criando tecnologia, a Prio, ela desenvolveu os campos maduros. E aí sabe o que está acontecendo, presidente, lá? Está precisando de uma providência urgentíssima do senhor enquanto presidente desse órgão, porque eles têm o campo de Uarro lá. O campo de Uarro está há 3 anos para ser licenciado. É um campo, presidente, senhoras e senhores deputados, aqueles que nos estão assistindo, pelo amor de Deus, que já existia e que já funcionava, e é um campo maduro da Petrobras. Portanto, não há nada inédito, nada diferente daquilo que já existia. E o IBAMA não dá licença. São mais de 250 milhões de royalties que o Estado do Rio de Janeiro está perdendo, eu estou falando lá da minha casa. Porque a Prio, que se tornou a 2ª maior empresa de petróleo do Brasil, não consegue explorar o campo de Uarro porque o IBAMA não dá licença. Nós estamos falando de margem equatorial, está aqui a Lombo falando da Petrobras.
com a belíssima exposição, mas esse caso é muito mais grave. Esse poço já funcionava. E aí, presidente, tem um caso ainda mais grave que esse. Sabe qual é? Os campos de Tubarão Martelo, presidente, pararam desde julho para manutenção. Ouçam bem, Brasil, vejam bem aqui porque que a gente está com 4 milhões de brasileiros sem banheiro. Os campos de Tubarão Martelo pararam para manutenção. O IBAMA, que está lotado de coisa para fazer, agora se arvorou a querer licenciar também manutenção de campos de petróleo, porra. Aí fica difícil. Porque se não tem gente, se não tem pessoal, se não consegue liberar a margem equatorial, que agora acompanhar a manutenção de campo, porra. Presidente, pelo amor de Deus, é absolutamente descabível, incompreensível, inaceitável. O senhor multe lá, se a companhia fizer alguma besteira na manutenção, o senhor manda fechar o campo, manda fechar a companhia, dá 1 bilhão de multa. Mas, porra, o IBAMA avocasse agora acompanhamento de manutenção de campo, presidente. O senhor, com toda a ocupação que o senhor tem, que não consegue dar licença de Santa Quitéria, que não consegue avançar na margem equatorial, realmente vai lá parar a operação da Prio. São mais de 100 milhões de reais por mês de perda. Porque o IBAMA avocou a si agora a responsabilidade de acompanhar a manutenção de campo, porra. Pelo amor de Deus, nós temos muita coisa para fazer, nós temos que tirar esses brasileiros da miséria. O Trump agora acabou de colocar o Chris Albright lá para ser o presidente, o ministro da Energia. Sabe o que ele é, presidente? Ele é CEO da Liberty Energia, que é a empresa do xisto, que é a empresa que faz o fracking americano, que é o gás de xisto, que a gente nem permissão dá para explorar no Brasil. É aquele país pobrinho, não sei se vocês estão ligados aqui, é aquele país pobrinho que tem lá em cima, tal de América do Norte, Estados Unidos. Acabou de convidar esse cara, que inclusive também é conselheiro de uma empresa de tecnologia nuclear, para ser o ministro da energia. Porque estão pobres lá. Agora a gente aqui está trazendo para o IBAMA manutenção de campo de petróleo já maduro, de campo que a Petrobras já explorou. Portanto, eu deixo aqui a minha súplica, o meu pedido de socorro ao Brasil e ao meu presidente, que eu sei que ele é um cara comprometido e trabalhador. Pelo amor de Deus, presidente, o senhor tem que tomar uma providência. Não é razoável que essas coisas estejam acontecendo. É muito importante que o Brasil avance na exploração equatorial. Está lá a Guiana já com uma reserva de um tamanho, porque se nós não o fizermos, presidente, outros o farão e estaremos legando ao nosso povo a miséria de permanecer sem poder defecar pela manhã. Lamentável, presidente. Sei do seu compromisso, sei do seu empenho, mas precisa bater numa mesa lá e aceitar que um funcionário ponha uma audiência pública, que foi requerida em outubro, pelo próprio órgão que já tinha feito audiência pública, para março, pô. Gente, é de chorar. Pela margem equatorial, todo o nosso empenho, toda a nossa força e apoio à indústria brasileira de petróleo. Perceberam como é difícil, né? O Brasil, um país rico de povo miserável que não consegue sequer defecar com dignidade, enquanto países pobres vão muito bem, obrigado. Aqui eles alegam que vai gerar trabalho e renda, é sempre esse papinho. Só que eles não falam que o trabalho e renda é braçal, que é só para isso que o povo brasileiro serve, para trabalho braçal. Não tem qualificação, então vai participar o povo brasileiro da perfuração, né, do trabalho de alvenaria, marcenaria e por aí vai. Trabalho braçal. Depois vem o pessoal lá de fora para ganhar muito bem, obrigado, para fazer a extração desse petróleo propriamente dito, depois o refino, para beneficiar o povo lá fora. Aqui o povo não tem direito sequer de andar com um veículo, porque o veículo não é dele, ele é taxado, super taxado. Se ele deixar de pagar, o veículo é roubado, né? Roubado literalmente por órgãos públicos. Né? Um combustível caro para danar, é o combustível mais caro, é o do Brasil, e o Brasil produzindo petróleo. Gente, é algo absurdo. São esses absurdos que ocorrem. E o povo brasileiro precisa acordar para isso.
O governo anterior vinha trabalhando, eu não estou dizendo que era um governo bom não, mas tinha os seus potenciais, era melhor do que o atual, isso é fato. Vinha tentando baixar o valor do combustível, deu subsídio, foi questionado, punido, caçado 24 horas por tentar beneficiar o povo brasileiro. Já o atual governo não é caçado, não é perseguido, mas massacra o povo brasileiro de tal forma, sabe, absurda. O povo brasileiro não ter condição de defecar com dignidade, com tanta riqueza. Cara, não dá para entender isso. Não dá para entender. O povo precisa acordar. O povo precisa parar de acreditar em conversa para boi dormir. Companheiros e companheiros, para com isso. O povo está na miséria, trabalhando de forma escrava. Aqui você tem que trabalhar 3 vezes mais para comprar uma garrafa de refrigerante. Aqui você tem que trabalhar 4 vezes mais para comprar uma televisão. Se comparado aos países pobres da Europa e dos Estados Unidos. Sendo que a matéria-prima que esses países pobres dão boa vida para o seu povo sai daqui do nosso país. Sai daqui. A riqueza do Brasil beneficia o povo lá de fora, enquanto o povo daqui vive na miséria. Eu espero que o povo brasileiro assista esse nosso vídeo, essa nossa matéria, essas falas desses 2 deputados, que foram muito importantes, essas 2 falas, que retratam a realidade do nosso país. O Brasil precisa acordar para isso. O povo brasileiro precisa acordar para isso. Do contrário, continuaremos colônia, não mais de Portugal. Agora nós somos colônia de vários países que vêm aqui para retirar toda a nossa riqueza e dar umas migalhazinhas que não dão sequer condição para a nossa população defecar com dignidade. Saudações socioambientais e até a próxima.